Professor, pesquisador, escritor, compositor. Antônio Simas é o convidado desta edição do Câmara Rio Entrevista. Olha, temos muito a conversar e descobrir, mas antes, veja uma reportagem que nós preparamos sobre esse carioca. Um carioca apaixonado pela Zona Norte que mora entre a efervescência da Tijuca, perto do Estácio e a 10 minutos de caminhada do Salgueiro, como ele costuma dizer, cercado pelo Morro do Turano, Casa Branca, Borel e outras comunidades cariocas. Cresceu numa família que preferia a música à literatura, mas acabou fisgado pelos livros a partir do contato com textos de Jorge Amado e da leitura de clássicos como Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Ele já escreveu mais de 20 títulos sobre samba, política, religião e história. Na adolescência, ao ser cobrado sobre o que fazer da vida, descobriu ter afinidade com quase nada. Chegou à história por eliminação de carreiras. Esse é Luiz Antônio Simas, o cara que caiu na história sem saber do final. E não é que deu certo? Já de volta com Luiz Antônio Simas. Agora, Luiz, o que te levou para a pesquisa, para o estudo da cultura popular? Bom, eu acho que o que me levou para o estudo da cultura popular foi a vivência, em larga medida, dessa cultura. Eu sou um carioca, mas eu sou o primeiro carioca da minha família. Eu inaugurei o ramo dos cariocas da família, porque é uma família que vem de Alagoas e Pernambuco, em sua grande maioria. Eu sou neto de alagoano, eu sou filho de pernambucana. Então, em certo sentido, eu cresci num ambiente em que a cultura popular, vinculada à festa, vinculada à música, ela vicejava o tempo inteiro. O carnaval é uma referência na formação da minha família, tudo isso. Então, a minha impressão é que eu dei continuidade, de certa forma, a um cotidiano que marcou a minha vida desde a infância. Eu vivo mergulhado nessas culturas. Agora, Luiz, antes da gente continuar aqui a entrevista, eu quero dizer que é um prazer para a gente, é uma honra muito grande receber você aqui no Câmara Rio Entrevista. Seguindo aqui, samba, futebol, escola de samba, espiritualidade, religiosidade, jogo do bicho. Você considera esse combo a essência aqui do Rio de Janeiro? Eu acho que sim. Eu acho que a formação da cultura de rua do Rio de Janeiro, ela passa por esses elementos. Porque o que me interessa quando a gente pensa no Rio, basicamente, nem é romantizar o precário, né? Por outro lado, também não é tratar as culturas de rua pela ótica do crime, não é isso, mas é tentar entender como a cidade foi construindo suas sociabilidades a partir da rua. E as sociabilidades no Rio de Janeiro, elas se constroem a partir da cultura de botequim, elas se constroem a partir da religiosidade popular, a partir do futebol, a partir da formação dos subúrbios, a partir, enfim, de diversos elementos que têm essa característica comum. É a formação de um modo de vida coletivo que se fundamenta nas sociabilidades construídas a partir da rua. Então a cultura da cidade é essa, né? Sem entrar em juízo de valor, se é bom ou ruim, até porque nem é essa a função de quem pesquisa, de quem escreve sobre isso, mas é constatar que nós temos uma cultura, que a gente pode dizer que é a cultura carioca, fundamentada nas práticas sociais vinculadas à rua. Agora, em que momento assim, da sua vida você decidiu ganhar as ruas, as praças, os bares para contar a história? Bom, a rigor, eu há bastante tempo trabalho com aula pública numa dimensão que a gente chama de história pública. Isso começou há pelo menos uns 15 anos e de uma forma muito peculiar, porque eu sou amigo de um pessoal que criou um coletivo há muitos anos na Zona Norte do Rio de Janeiro chamado Norte Comum. A ideia desse coletivo era reunir uma turma da Zona Norte
tinha muito garoto ali, tudo gente boa, enfim, mas que consideravam que a gente tinha que fomentar uma cultura de rua vinculada à Zona Norte, né? Então a gente teve a ideia de começar a dar aula em botequim, a coisa começou ali, né? Aí o negócio cresceu e foi inviável falar dentro de botequim, a gente teve que ir para a praça pública. E nessa brincadeira nós percorremos durante mais de 2 anos grande parte dos subúrbios do Rio de Janeiro. Um sucesso. Mas isso se expandiu, então eu dou aula pública em botequim, eu dou aula pública em praça, já dei muita aula pública em coreto, né? Já dei aula pública em quadra de escola de samba, cemitério. Então, se você pensar na dimensão da cidade a partir da rua, é difícil encontrar um lugar em que eu não tenha estado para interagir com as pessoas, porque eu sou um sujeito que na área da educação trabalho com a perspectiva de que é necessário que a escola seja cada vez mais aberta para a rua e é necessário que a gente também entenda a rua como uma espécie de escola, né? Então é um trabalho que eu já faço há muito tempo. Agora você com um currículo riquíssimo, uma carreira premiada, você é um grande contador de histórias, você se definiria assim, Luiz? Olha, eu acho que eu sou, por incrível que pareça, um grande contador de histórias, eu vou admitir isso, mas eu não sou um grande vivedor, se é que a gente pode usar essa palavra, de histórias, porque a minha vida, a rigor, é uma vida simplíssima, né, de um carioca que mora na zona norte do Rio de Janeiro. Então eu costumo dizer que eu conto mais história do que vivo, porque em virtude da área que eu pesquiso, né, culturas de rua, botequim, as pessoas às vezes imaginam que eu seja o malandro carioca que está o dia todo no botequim, tomando a sua cerveja gelada, e não tem nada disso. Na verdade, o que seria uma delícia. Passo a maior parte do meu tempo em casa, escrevendo, lendo, estudando, gosto de ir ao bar e tal. Então eu não sei se eu sou um grande contador de história, mas acho que eu conto história bem, né? Sobretudo aquelas que eu não vivi. E Luiz, que história você contaria aqui hoje na Praça Afonso Pena, aqui na Tijuca, onde nós estamos? Ah, que história eu contaria aqui hoje? Isso. Bom, essa região da Tijuca tem uma curiosidade que pouca gente percebe. Ela agrupa a Grande Tijuca o maior número, por exemplo, de escolas de samba que existem no Rio de Janeiro. Que a gente pensa muito em Madureira, né, em virtude da Portela, do Império Serrano e tal, a gente pensa muito nessas coisas, mas esse núcleo da cultura tijucana, a Tijuca passa a falsa impressão de ser um bairro característico de uma classe média, porque a gente tem a tendência de ignorar o fato de que a maioria da população da Tijuca mora no maciço da Tijuca, nos morros da Tijuca, da Grande Tijuca. E são esses morros e maciços que fomentam, para mim, a melhor cultura que a Tijuca tem. A gente está perto do Salgueiro, né? A gente está perto da Unidos da Tijuca, a gente está perto do Império da Tijuca, a gente está pertinho do Estácio de Sá, o grande berço do samba urbano do Rio de Janeiro. Se você anda um pouquinho mais, você está pertinho de Vila Isabel. A Mangueira fica aqui pertinho do Maracanã. Então, eu lembraria sempre que essa região é uma região que produz uma cultura vinculada à história do samba do Rio de Janeiro e das escolas de samba do Rio de Janeiro, que é muito forte. A gente às vezes esquece isso. Para mim, a grande marca da Grande Tijuca está vinculada aos seus morros, aos seus maciços como produtores de cultura. E o samba, evidente, confirma isso que eu te falei. Que história maravilhosa. Agora, todo mundo tem a sensação de ter sido, em algum momento, seu aluno. E olha que são vários temas. Você é uma espécie de encantador agora do carioca? Não, é porque eu trabalhei muito tempo em cursinho pré-vestibular. Em dos tempos. Hoje eu não tenho nem mais preparo físico para isso, porque você tem que ter Mas preparo físico. Mas qual é esse segredo, o time de pegar a atenção da gente? E depois eu comecei a trabalhar muito na rua. Eu acho que o segredo é que na minha carreira como professor de história, e são 30 anos de chão de escola, primeiro que eu dei muita aula para criança. E eu parto do princípio que o público mais exigente é o infantil. Quem consegue enfrentar uma turma de crianças e sobrevive, né, na educação,
eu acho que é capaz de qualquer coisa. Então a criançada me ensinou muito, inclusive algumas técnicas e estratégias, né, para manter as pessoas ligadas àquilo que eu estou falando, que a criança não mente. O adulto, de vez em quando, ele disfarça, ele dá um caô, ele não está muito interessado no que está dizendo, mas de vez em quando ele balança a cabeça para dizer que está prestando atenção. A criança é muito sincera. Então eu acho que a minha formação como um professor da educação básica, ela foi muito importante para as aulas públicas que dou hoje. E como trabalhei também em pré-vestibular, de certa maneira o pré-vestibular te dá uma coisa que eu chamo de concisão, porque você tem um tempo determinado e naquele tempo você tem que passar o seu recado. Unindo, portanto, a criança e a necessidade de lidar com as expectativas de um público infantil, que é muito exigente, muito sofisticado, e o bom tempo que eu trabalhei no pré-vestibular, eu acho que isso, de certa maneira, explica, em alguma medida, o professor que eu sou na rua. Tá certo. Já, sim, mas a gente continua essa conversa. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. É já. De volta com o bate-papo com Luiz Antônio Simas. Agora, Simas, não dá para dissociar a história do Rio de Janeiro de espiritualidade, ancestralidade, dos terreiros de religião de matriz africana. Qual a importância desse resgate da memória da população que já foi ou ainda é marginalizada? Olha, eu acho fundamental, primeiro, porque a gente tem que levar uma coisa em consideração. O Rio de Janeiro, no século XIX, que do ponto de vista histórico não está longe, né, era simplesmente a maior cidade afro-atlântica do mundo, com a maior quantidade de africanas e africanos que evidentemente vieram para cá em virtude do horror do crime da escravidão. Acontece que esses africanos e africanas escravizados e seus descendentes, eles foram os principais agentes da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Tanto que eu faço um desafio para qualquer um. Se você tira da cultura do Rio de Janeiro as referências e os fundamentos da cultura afro-carioca, não sobra cultura na cidade. Culturalmente falando, a cidade acaba. Isso é muito impactante. E lidar com as culturas de terreiro é importante por quê? Porque as comunidades africanas e nas filosofias africanas, eu tenho um livro inclusive com o mestre Ney Lopes, a gente escreveu junto sobre isso, você não tem uma divisão entre o sagrado e o profano, como se o sagrado fosse isso aqui e o profano fosse aquilo ali. Você sacraliza o profano e profana o sagrado o tempo todo. Então essa dimensão da vida ritualizada como elemento sagrado é crucial. E ao mesmo tempo, a manutenção das referências espirituais do Congo, Angola, dos iorubás que vêm da Nigéria e do Benin, né, do culto aos inquices, aos orixás, aos caboclos das florestas brasileiras, isso também é um elemento aglutinador da comunidade. Isso é um elemento de manutenção, de referência cultural, de referência comunitária, de organização de modo de vida. Então essas sociabilidades de terreiro, que me formaram também, eu cresci dentro de um terreiro como neto de uma mãe de santo importante, isso é fundamental, porque terreiro é uma experiência de construção coletiva de sentido de mundo. Então, num mundo cada vez mais individualizado, em que os corpos são cada vez mais domesticados, dentro da lógica do tempo do trabalho, dessa coisa horrorosa, né? Dessa dimensão que eu acho horrível, do empreendedorismo, né? Que pensa o sujeito como um indivíduo desvinculado de sentido comunitário, de organização de vida, a cultura de terreiro ela é uma cultura comunitária. O fundamento ali é você perceber que sem a comunidade, a vida não faz o menor sentido. Só faz sentido uma vida que seja compartilhada. E o que a gente mais aprende em terreiro é a compartilhar. E como foi a experiência de contribuir para o samba enredo da Unidos da Tijuca? Sim, isso foi interessante porque eu gosto muito de compor. Eu tenho um trabalho de composição. O compositor não é muito conhecido, né? Porque eu não canto,
Mas eu tive música gravada por Maria Rita, Sim. Rita Benedito, Marcelo D2, que é meu parceiro, Criolo, Inclusive, Fabiana vocês Cosa. ganharam, né, o prêmio Fizemos da muita música brasileira. coisa juntos, com Iboru, uma porção de coisa. Mas o que que acontece? O samba enredo, eu amo, talvez seja o meu gênero predileto, mas eu durante muito tempo fui jurado. Fui jurado do Estandarte de Ouro Sim. e tal. Então, como jurado, eu evidentemente não podia concorrer. Mas no ano passado, como o enredo me atraía, uma temática afro da Unidos da Tijuca, Logum Edé, um orixá, eu entrei na parceria para compor o samba, ao lado de outros parceiros, como a própria Anitta, que é parceira Sim. desse samba e tal. E aí foi uma maravilha na avenida, né? Esse ano eu fiz o samba do Paraíso do Tuiuti para o carnaval do ano que vem. Olha. Então é um samba que a gente já está apresentando por aí. Vai ser o samba da escola em 2026, com Cláudio Russo e Gustavo Clarão. Consegue dar Eu spoiler, adiantar alguma não coisa? posso dar spoiler. O enredo é sobre Ifá, o Ifá Lucumi, que basicamente é uma religiosidade afro-caribenha que através de Cuba chega ao Brasil e cresce muito, né? Mas o samba só quando ele for lançado mesmo. Tá certo. Agora, em 2023, você foi homenageado por uma escola de samba da série fui Prata. Acadêmicos da Abolição, na Intendente Magalhães. Como é que foi isso, senhor? Foi interessante demais. A princípio, quando falaram que eu seria um enredo da escola, que é uma escola tradicional da década de 1950 e tal, eu achei que era brincadeira, que isso não podia ser sério. E aí o que eu falei para a escola foi uma coisa muito simples, que eu acho que a minha vida, ela não dá enredo nenhum. A minha vida não, a minha vida não dá. Mas as coisas que eu escrevo... Mas é a sua contribuição. Então. E aí o enredo acabou sendo mais sobre o meu trabalho como escritor e tal, como professor, do que sobre a minha vida. Eu falei, a minha vida dá 2 alas e não vai ter mais nada. Mas foi muito focado em cima de um livro que eu escrevi chamado Corpo Encantado das Ruas e sobre as festas do Rio de Janeiro que eu retratei nos meus escritos. A festa de Corme Damião, a festa de São Jorge, né, as macumbas no dia de São Sebastião para Oxóssi, os caboclos. Então, parou por aí. Agora, o desfile é tenso, né? Você é o homenageado, mas você fica em pânico, porque você quer que tudo corra bem, né? Você quer que não quebre um carro na escola. Não, relaxar não. Eu fui tenso. Eu não sou uma pessoa nervosa. Eu não sou mesmo, né? O testemunho é da minha avó e da minha mãe, que diziam, não, ele não é, ele é calmo. Eu sou um sujeito mais tranquilo. Mas não é uma tensão, mas uma aflição para que tudo corresse bem. Foi uma homenagem que me emocionou muito, fiquei muito emocionado. Mas quando começou, o meu maior desejo é que acabasse. Coração daquele jeito, né? Mas foi uma alegria e é uma honra para mim, que escrevo sobre a Zona Norte, ser homenageado por uma escola de samba entranhada no subúrbio do Rio de Janeiro. Agora, você tem mais de 20 livros, né? Toda essa tua contribuição para a cultura. Você é um imparável. O que você está fazendo agora? Agora, olha, eu terminei recentemente um livro infantil sobre Cosme e Damião e a relação desses santos com a cultura da Umbanda. Eu tenho preparado já há um tempo, está pronto praticamente, um dicionário. Eu já tenho um dicionário escrito, publicado com Ney Lopes, que foi o dicionário da História Social do Samba. Agora eu escrevi um dicionário que é um dicionário sobre as culturas de terreiro do Brasil. Já está prontinho, né? E já estou com ideia aí para ver o que vai acontecer. De tudo isso aí, já tem datas para a gente conhecer essas obras? A gente pretende lançar o infantil no mês de Corme Damião, setembro, que é bacana, né? E eu tenho uma relação com Corme Damião muito forte e gosto de lançar livros em setembro. E no início do ano que vem novidade, vem mais livro, além evidentemente do samba do Tuiuti na Avenida. Você não para, né? Agora você tem várias homenagens, tem comandas, uma delas é a medalha Pedro Ernesto, uma honraria da Câmara Municipal do Rio. O que isso significa, representa para você? Olha, eu fui contemplado com a Pedro Ernesto, a Tiradentes, a medalha Rui Barbosa. Mas você sabe de uma coisa, eu não gosto de pensar muito nisso não, porque se o sujeito começa a acreditar realmente nisso, ele perde um pouco o prumo. E quando eu recebi a medalha Pedro Ernesto,
por serviços culturais prestados à cidade, eu me lembrei de uma frase do grande Ariano Suassuna, um mestre. O Ariano Suassuna dizia o seguinte: esse negócio de homenagem, comenda, é igual gravata. Você não pede uma gravata de presente. Mas quando dizem que vão te dar, você não recusa, porque seria deselegante, você aceita. Mas de preferência não use. Então é uma homenagem que eu fico muito agradecido, mas eu não gosto de pensar muito nessas coisas não, porque senão a gente acredita realmente que é aquilo que as pessoas estão dizendo e a gente perde um pouco de prumo. Eu gosto sempre de estar muito ligado à vida concreta, aquela que acontece na rua, aquela que acontece no botequim, aquela que acontece nas esquinas. A minha obra é uma obra que retrata mais o que acontece num botequim de esquina do que o que acontece, por exemplo, num campo de batalha, num palácio governamental. E eu também sou um sujeito que me sinto melhor num botequim de esquina do que nos salões, né? Enfim, ligados de alguma maneira ao poder. Mas eu fico, evidentemente, muito agradecido, muito emocionado com isso, é um reconhecimento, mas, como dizia minha avó, tem que ter cuidado, né? Então a gente baixa a bola um pouquinho para não sair também acreditando que é isso ou aquilo e continuar a trabalhar no dia a dia. E sim, mas de onde vem tanta inspiração? Você se planeja, se programa, vou escrever sobre isso, sobre aquilo, ou você deixa a inspiração te levar? A inspiração quase não existe, eu acho que é mais transpiração. Eu, na verdade, costumo dizer que quem trabalha com escrita, como eu trabalho, se esperar a inspiração, de repente não vai fazer nada. A gente tem que transpirar. Então é saber que tem que escrever todo dia, né? É saber que tem que trabalhar, é saber que a gente erra para dedéu, é saber que você vai escrever 25 páginas e às vezes 3 vão prestar. É muita transpiração. Na música não, a gente tem que estar inspirado. Mas na escrita é trabalho, é mais transpiração do que inspiração. Agora sim, mas se você tivesse que recomendar uma obra sua para o carioca que está te assistindo ler, qual delas você recomendaria hoje? Um livro meu para o carioca? Eu acho que seria O Corpo Encantado das Ruas. É um livro fácil de reconhecer na livraria, que a capa dele é um saquinho de Corme Damião e que, de certa maneira, fala das sociabilidades construídas nas ruas do Rio de Janeiro, com um enfoque muito forte na Zona Norte. Eu sou um historiador, um escritor, que, curiosamente, a praia só aparece nas minhas obras quando eu falo do Réveillon dos umbandistas em louvor a Iemanjá, porque eu não sou um carioca de praia, eu não sou um carioca, enfim, que tenha como referência a Zona Sul, a Bossa Nova, a cultura da praia, do sol, da areia. E você já morou na Zona Sul? Eu já morei em Laranjeiras, né? Morei na rua Pinheiro Machado. Era meio confuso ali a Pinheiro Machado e tal, mas eu tenho bons amigos em Laranjeiras. Não, e eu gosto. Eu não sou um adepto da ideia de uma cidade partida. Eu gosto de uma cidade costurada, uma cidade serzida. Mas o problema é que eu me sinto realmente em casa na Zona Norte, é onde eu me sinto mais, digamos, tranquilo, é onde eu me reconheço no chão. Então, eu sou um carioca que, se não nasci na Zona Norte, eu nasci no hospital em Botafogo, meu umbigo foi enterrado em Nova Iguaçu, então espiritualmente meu umbigo está lá e eu passei grande parte da minha infância e adolescência na Baixada Fluminense, mas se eu não nasci na Zona Norte, foi na Zona Norte que eu me reconheci. E isso talvez seja o mais importante. Isso aqui então é a sua sala de casa? Isso daqui é onde eu consigo me localizar para perceber o mundo. Com esse verde todo é o quintal? Com tudo isso, é meu quintal. Sim, mas muito obrigada pela entrevista. Valeu. Aquilo que eu falei, todo mundo tem a sensação de ter sido seu aluno em algum momento, e essa sensação que eu tenho agora. Eu ficaria o dia inteiro aqui. Obrigado. Muito obrigada. Valeu. O Câmara Rio Entrevista fica por aqui. Você pode rever essa entrevista ou assistir toda a programação no canal da Rio TV Câmara no YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.